os sistemas perversos que vieram posterior, né? Que vieram posterior ao Paró e ao Mitzrayim. E até o tempo presente, e até a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, né, nós teremos aí realmente o batalhar, no bom sentido, contra o Paró interior, né, o faraó do nosso íntimo, a nossa alma animal, trabalhando com ela, e bem como também aí do sistema do mundo, né, em que querem de todas as formas tirar das pessoas a consciência de Deus, família e liberdade, né? Então é uma luta constante. Então nós temos aí no dia de hoje a nossa quarta aliá, e junto com a quarta aliá nós temos aí a prece para o Brasil e o povo brasileiro, hoje com o Salmo 40, né? Vamos ver aí já já o significado disso. E a nossa palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, falando a respeito, né? Fugir do Egito, aliás, fugir do exílio ou lutar no exílio, como que fica essa história e como que nós precisamos encarar, né? E temos aí a mensagem de hoje, nesse aspecto aí, da própria Parashá, venha ao faraó, você não está sozinho. A grande mensagem dessa expressão, venha, o Eterno ele está mostrando de forma bem clara que Moshe, a partir daquele exato momento que faltavam as 3 últimas pragas, né, que começa a nossa Parashá capítulo 10, né, de Shemot, Deus está mostrando claramente que Moshe, ele sozinho, não tinha como vencer o faraó e o seu sistema Mitzrayim. Isso mostra para nós uma mensagem muito clara para nós, Beninor, entre as nações. O sistema das nações perverso, com os seus mandatários e companhia limitada, seus asseclas, quadrilha, bando, seja o que for, ok? Esses mandatários, esses faraós da atualidade, o sentido é o mesmo. Enquanto as pessoas quiserem, entre aspas, né, brigarem com o sistema por si só, fica muito difícil a vitória. Mas quando nós realmente atendemos o chamado de Deus que diz, venha ao Paró ou faraó, isso significa que com Deus nós temos 100% de possibilidades de vitória contra o mandatário, ditador, sistema, perverso, perversidade e os seus asseclas, quadrilha, banda e companhia limitada. Sem Deus não tem como termos 100% de certeza de vencermos realmente o sistema. Entendeu? O sistema é bruto, é cruel, é perverso, e aqueles que são cavalos do sistema, seja fulano A, B ou C, ocupe a posição que venha ocupar dentro da sociedade, dentro da geopolítica e companhia limitada, tudo está sob o comando de Deus. Tudo está sob o comando de Deus. E quando se fala que tudo está sob o comando de Deus, é porque Deus ele permite as coisas acontecerem. Mas os nossos sábios falam de forma bem categórica. O mal, a perversidade, o perverso e companhia limitada não vem de cima. O mal não vem de cima. O mal não vem de Deus. Então o que significa literalmente isso? Que tudo está sob o controle de Deus. Porque Deus, ele concedeu ao ser humano o livre arbítrio. Então Deus, ele permite com que o ser humano tenha o seu livre arbítrio e tome a sua decisão. Então, se o ser humano, ele decide realmente ser um perverso, praticar maldade, praticar o mal contra o próximo, ser um mandatário, um ditador no seu sistema geopolítico, ou seja onde for que ele esteja em liderança,
é a decisão dele, do ser humano. Não é que Deus está enviando o mal, entendeu? Não é isso. Então, o mal não vem de cima, o mal não vem de Deus. Os nossos sábios falam. Então, é nesse sentido que nós precisamos compreender. Quando se diz tudo está sob o controle de Deus. Sim, tudo está sob o controle de Deus. Por quê? Porque o objetivo de Deus, o projeto de Deus, o sonho de Deus, que já foi falado várias vezes aqui, né, é que este mundo seja transformado na moradia de Deus. Esse é o projeto inicial de Deus, esse é o sonho de Deus, numa linguagem humana para entendermos, né, e isso se concretizará, independente da vontade do perverso, independente da vontade do sistema. Isso acontecerá sem sombra de dúvidas. E por isso, os Bnei Israel, os Bnei Noach, que abraçam o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, trabalham nesse sentido, para dissipar as trevas, fazer a escuridão brilhar, né? E através da Teshuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, através da Tefilá, que são as preces diárias, o estudo da Torá, bem como também o estudo das 7 leis de Noé e suas ramificações, Yad Seraká, né? Dentro desse aspecto aqui, é a forma que nós vamos minando a força do perverso e da perversidade, das trevas. E o iníquo vai ladeira abaixo, abismo abaixo. E nós estamos vendo dentro das nossas parashiot, as porções semanais, e vamos ver mais algumas coisas aqui dentro desse aspecto hoje, né? Nada é sem sentido, tudo tem objetivo, tudo tem fundamento. Nós precisamos discernir as coisas, né? Nós precisamos, lembra daquela questão Rabad, que nós vimos aí sobre a questão da árvore da vida, que nesse mês de Shevat nós temos aí o ano novo das árvores, né? E vimos aí sobre o homem ser o homem do campo, né? E dentro desse aspecto, o valor numérico, dentro do hebraico e da Kabbalah, né? Os nossos sábios trazem o valor numérico que corresponde exatamente a Da'at, que está dentro da Sefirot. Nós temos as 10 Sefirot, e dentro das 10 Sefirot nós temos a coroa, que é Keter, e já embaixo de Keter nós temos Rohma, né, Binah, e entre os dois nós temos aí exatamente a Da'at, né, fazendo essa linha, essa conexão. E é por isso que o movimento Rabad está dentro desse aspecto, porque Rohma, Binah e Da'at dá exatamente Rabad. Então, os ensinamentos da Hassidut, né, ou do Hassidismo, nós temos exatamente isso. Rohma, sabedoria, Binah, entendimento, e Da'at, conhecimento. Então, são os níveis mais profundos e elevados que nós estamos conhecendo realmente a respeito da Torá, da palavra divina. Então, isto é eterno. O perverso e a sua máquina, ela tem um ponto final. Então nós não precisamos temer, ter pavor, medo e coisas semelhantes. Entendeu? Lembrarmos de vários aspectos desde o princípio, né, que nós podemos dizer assim, a galeria dos heróis da fé. São realmente coisas fantásticas, né? A partir do momento que nós santificamos o nome de Deus, ou seja, nas nossas adversidades, nos nossos maiores desafios, nos nossos desafios que parece que é o fim do mundo, por assim dizer, nós podemos contemplar a luz divina. E ao santificarmos o nome de Deus, santificarmos o nome de Hashem, né, entre outro aspecto, né, pronunciando Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, né, nos momentos mais difíceis da nossa vida,
nós estamos santificando o nome de Deus. E diante dos nossos perversos aí, e por aí afora vai, é preciso estarmos santificando o nome de Deus. Por isso nós temos aí, entre outras questões, né? Temos Daniel na cova dos leões, temos Sadraque, Mesaque e Abdinego, os 3 amigos de Daniel, na fornalha, né? Por exemplo. Temos o próprio Avraham, que foi lançado no forno, né? E santificou o nome de Deus. Temos aí, né, os nossos patriarcas, matriarcas, os nossos inúmeros exemplos que nós temos pela própria Torá, pelos escritos e pelos profetas, né? Então, e também a vida contemporânea mostra essa realidade aí. Então, é uma questão de fé, confiança e esperança. Focado no lugar certo, a vitória é garantida. E por isso, jamais podemos desviar esse nosso foco de Deus, aquele que é Errad, único Deus, único Criador, único Redentor, único Salvador, ok? Por isso, vamos em frente, e então é o momento da nossa prece em favor do Brasil e do povo brasileiro, né? Que é um desafio constante. E dentro desse desafio, o que nós temos pela frente é que as trevas não venceu. A escuridão não venceu. Os perversos não venceram. O sistema não venceu. Eles obtiveram apenas uma vitória temporária. Por quê? A resposta é: o perverso, o mal, as trevas têm data de validade de vencimento. Tem um ponto final. Não são eternos. Entendeu? Quem inventou aquela questão do inferno eterno é justamente parte do sistema. Porque com a, entre aspas, né, a teologia do inferno eterno, isso daí é para trazer medo e pavor às pessoas. E aí então eles conseguem dominar o intelecto, a mente das pessoas. Através do quê? Da ameaça, do medo, do pavor, da morte eterna, do inferno eterno. Você entendeu? Faz parte do sistema. O mal, ele não é eterno. Lembra daquele ditado que o bem sempre vence? E que não há mal que perdure para sempre? E como que você vai acreditar que o inferno é eterno? Aonde que está escrito isso? Não está escrito. Foi uma invenção dos homens, teólogos humanos, que criaram esta tal de teologia para poder dominar as massas, os povos, pelo medo, pela ameaça, pelo pavor. Entendeu? É isso daí. É só você pegar a história bíblica, a história contemporânea, você vai vendo como que a história se repete. Como que o sistema ele é repetitivo, usando personagens diferentes, momentos diferentes. E de acordo com a realidade da época, vai usando métodos mais sofisticados. E hoje nós temos uma tecnologia que é violenta. Temos aí, né, as chamadas grandes mídias que, se você for se instruir por ela, é sinal que você está no fosso, junto com essas grandes mídias. Um esgoto, um nojo. Porque não estão comprometidos com a verdade. Não estão comprometidos com responsabilidade, com seriedade. Não estão comprometidos com o objetivo fundamental de serem chamados de jornalistas, por exemplo, né, de informar verdades. E por isso vivem aí informando fake news, dizendo que é verdade. É o tempo em que a mentira virou verdade e a verdade virou mentira. Entendeu? É assim. É só estar conectado com as escrituras sagradas, com os estudos, é estar conectado com Deus. Você jamais será enganado. E você jamais será escravo de quem quer que seja ou de qualquer tipo de segmento religioso e companhia limitada. O sábio, ele tem uma mente livre.
Por isso que nunca conseguiram escravizar o povo judeu, só fisicamente e temporariamente, mas jamais conseguiram entrar aqui, ó. Não conseguiram escravizá-los na sua mente, no seu intelecto, na sua alma. E é por isso, para nós, essa é uma realidade que nós precisamos viver e que nós precisamos levar avante. Porque nós estamos vencendo as trevas, nós estamos vencendo o sistema, nós estamos vencendo os perversos. Por quê? Porque nós estamos expandindo a Torá, nós estamos expandindo a luz da Torá, estamos expandindo o Deus da Torá, estamos expandindo o tzadik da nossa geração, o nosso Rebbe Menachem Mendel. E a nossa geração ainda existe, como já vimos nos estudos, graças ao tzadik da nossa geração. Ponto. O sistema, o perverso, não tem como mudar isso. Eles tentam. Por isso, as trevas não venceram. Os perversos não venceram. Os ditadores não venceram. Tiveram apenas uma vitória temporária. E em curto espaço de tempo, a ruína deles é uma realidade. Salmo 40, ele nos fala sobre exatamente onde nós, à semelhança de David, o rei David, precisamos expressar uma eterna gratidão a Deus, antes, literalmente, de obtermos a vitória. Porque isto é fé, isto é confiança, isto é esperança. Depois que você pega na mão, você já não precisa de fé, confiança e esperança, porque você já tomou posse. Mas antes de você tomar posse, você alimenta a sua fé, você alimenta a sua confiança, você alimenta a sua esperança em Deus. E já agradece a Deus pelas vitórias, bênçãos, sucessos, conquistas e vitórias. Então, por isso, esse Salmo 40 traz para nós essa realidade. Uma eterna gratidão a Deus, né, por ter sido favorecido por Ele, o soberano dos mundos. Você é um favorecido de Deus. Você é a imagem de Deus. Só por isso, você precisa ser eternamente grato a Hashem. E só por isso, você precisa ter fé, confiança e certeza, e esperança de que sistema, mandatário, ditador, perversos e as suas ramificações não tem como vencer você. Nós estamos vendo aqui Moshe e Arão na história, que nós estamos aqui dentro do livro de Shemot. Nós estamos na terceira paraxá do livro de Shemot. Não tem, o faraó era o soberano das nações naqueles dias, e não tinha ninguém que mandasse mais do que ele. Ele tinha todo o poder, o domínio, a força. A sua voz era a voz do rei sobre toda a terra naqueles dias. Não conseguiu vencer Moshe e Arão. Não conseguiu vencer o povo judeu. Não conseguiu vencer o Deus dos hebreus. E a história está se repetindo nos dias atuais. Você é que escolhe que lado que fica. Você escolhe. Eu já escolhi o meu. E aí? Confirma o seu lado da história? Amado. Se o sistema é bruto, a fé monoteísta, ela é uma bomba atômica elevado a 1000 potências. Não tem nada que se compara ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Tome posse. Continuando, os nossos sábios dizem que, para tanto, reafirma sua obediência à Torá, David, ele reafirma a obediência à Torá e proclama suas maravilhas ao mundo. É a mesma coisa que nós precisamos fazer, com muita dedicação, com muito amor. Realmente,
sermos obedientes à Torá, às 7 leis de Noé, e proclamar as maravilhas às nações. As experiências pessoais de David e sua resposta a elas são como as do povo de Israel em toda a sua história. Então, por isso que nós falamos que o povo judeu é o nosso irmão mais velho. É o filho primogênito de Deus. E é o filho mais velho. Então, portanto, é o nosso irmão mais velho. Então, nós precisamos realmente seguirmos estes exemplos. Então, preste atenção, eleve a sua mente, a sua alma divina, né? As suas emoções, e em unidade, em equilíbrio. A prece do Salmo 40 diz assim: ao mestre do canto, um salmo de David. No Eterno depositei minha esperança, e ele para mim se inclinou, e minha prece ouviu. Só esse verso 1 e 2 aqui, né? Essencialmente o verso 2, já é a base para tudo. No Eterno depositei minha esperança, e ele para mim se inclinou, e minha prece ouviu. Continuando, salvou-me do abismo e do lamaçal. Sobre uma rocha me postou e orientou meus passos. O abismo e o lamaçal que aí está não é para tragar você, a não ser que você venha sucumbir à vontade do sistema e dos seus mandatários. Mas se você depositou no Eterno toda a sua esperança e elevou o seu clamor, a sua prece, e você tem a certeza que ele ouviu a sua prece, o sistema e os seus são nada. Podem fazer o que for, mas são nada. E postou-me sobre uma rocha, que significa segurança. Quem está na rocha não é abalado, não fica abalado, não entra em medo, desespero e coisas semelhantes. Não fica escondido, não fica em cima do muro, não fica omisso. Ele sabe que está firmado na rocha. Venha ao faraó, você não está sozinho, diz Deus, estou contigo. Entendeu? E ao me colocar sobre uma rocha, ele me postou e orientou os meus passos. Em minha boca pôs uma nova canção, agradecimento, uma eterna gratidão a Deus, tomando posse das promessas divinas, das bênçãos e das vitórias antecipadamente. Por quê? Porque conhecemos o nosso Deus, o Deus dos nossos patriarcas e matriarcas, o Deus da Torá, o Deus do povo hebreu. Em minha boca pôs uma nova canção, um cântico de louvor a meu Deus. Possam muitos compreender o que aconteceu e adquirirão confiança e temor no Eterno. Bem-aventurado é aquele que no Eterno deposita a sua confiança e que não se volta para os soberbos, nem para os que propagam mentiras. Você não pode estar associado com os mentirosos, senão você não tem o favor de Deus. Ó Eterno, quanto fizeste por mim, você pode assim dizer. Desígnios e atos plenos de maravilhas a nós dedicaste, que de tal forma ninguém a ti se pode comparar. Não há outro Deus. Eu os relataria por toda parte, não fossem eles tão numerosos, ou seja, eles são tão numerosos, os bens, os benefícios, as bênçãos, a proteção, as vitórias que Deus tem nos dado em nossa vida até aqui, que não tem como relatar, não tem como registrar, porque eles são numerosos. Fizeste-me compreender
que nem oferendas, nem sacrifício desejasse. Não requereste de mim sacrifícios para remir os meus pecados. Proclamei então, vê, trarei um pergaminho narrando o que aconteceu. Sempre almejei cumprir tua vontade, e tua Torá está no íntimo do meu ser. As multidões anunciei os teus atos de justiça, pois não se puderam conter meus lábios, como tu sabes, ó Eterno. Não guardei só em meu coração o louvor de tua justiça, tua salvação e fidelidade proclamei. Da multidão não escondi tua benevolência e tua verdade. Sei que não me negarás tua misericórdia, tua proteção dedicada, guardar-me-á continuamente. Porque infindáveis males me acometem, alcançaram-me minhas iniquidades e me tolheram a visão. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça e fizeram desfalecer o meu coração. Não tardes em salvar-me, ó Eterno. Apressa-te em meu socorro, ó Eterno. Que sejam humilhados e frustrados os que tentam destruir minha alma, e recuem desonrados os que querem o meu mal. Aqueles que querem o mal da nação brasileira, aqueles que querem o mal do povo de bem brasileiro, aqui serão humilhados e frustrados os seus planos. Por isso, Brasil, brasileiro, olhe para cima, de onde vem a verdadeira redenção do único e verdadeiro Deus. Não abaixe a sua cabeça, muito pelo contrário, eleve a sua cabeça cada vez mais em direção a Deus e confie na bênção, proteção e nas vitórias. Que sejam humilhados e frustrados os que tentam destruir minha alma e recuem desonrados os que querem o meu mal. Recuem envergonhados e se sintam desolados os que zombam de mim. Regozijar-se-ão e se alegrarão, porém, aqueles que te buscam, e te exaltarão os que se comprazem com a tua redenção. Ou seja, onde está a tua alegria? Onde está o teu regozijo? A não ser em Deus? Por isso, a nossa busca em Deus é exatamente, por assim dizer, é um prato recheado de alegrias e júbilo, na certeza das bênçãos e das vitórias. Bem como também te exaltarão os que se comprazem com a tua redenção. Ou seja, à medida que o maior número de pessoas vão voltando os seus olhares para cima, elevando a sua cabeça às alturas, como diz o Salmo 121, buscando no único Deus o refúgio, o socorro verdadeiro, então, de fato, nós exaltamos a Deus. Por quê? Porque somente nele é que nós encontramos a redenção. O que é redenção? É a vitória sobre o mal, o perverso e o seu sistema. É redenção. Significa que as coisas más, tchau. Aqueles que amam a maldade, que saboreiam com júbilo a maldade, a perversidade, também junto com eles passarão. Entendeu? Então, quanto a mim, sou desvalido e pobre, ó Eterno. Essa expressão aqui, quanto a mim sou desvalido e pobre, significa que eu não tenho poder nenhum. Só Deus tem o poder. O meu melhor e maior ato é reconhecer que de fato eu sou um desvalido e pobre e que eu dependo de Deus para tudo. Esse é o grande feito que nós realizamos na nossa vida. Ó Eterno, não desvie de mim o teu pensamento, pois tu és o meu escudo e a minha proteção. Não tardes, ó Eterno, Deus meu, salva-me. Salve o Brasil. Salve
o povo brasileiro. E através desta nação, ó Hashem, que possamos expandir o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica às nações. É o nosso desafio. É onde está o nosso júbilo em Deus. Baruch Hashem. Então, voltando para a nossa paraxá agora, Bo, entre outras coisas, o que nós temos aqui, que nessa paraxá, dentro do âmbito pessoal, né, vivemos nossas próprias redenções individuais, né? Então, cada um de nós temos as nossas, entre aspas, né, os nossos faraós, né, o nosso faraó interior e o nosso Mitzrayim, o nosso Egito interior. E é onde que nós precisamos realmente buscar essa redenção individual, para que depois juntos, né, nós tenhamos assim, na união e na unidade, nós tenhamos realmente mais autonomia para expandir o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Então, por isso, nessas ações que nós o fazemos, nós estamos nos encaminhando para a redenção final, com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, e nós estamos levando tantas outras pessoas quanto possível para juntos nesta redenção final, onde realmente toda a perversidade 100% em sua totalidade será completamente dizimada, ok? Então, por isso, né, não precisamos temer o nosso faraó interior, e assim como o próprio Deus acompanhou Moshe na sua jornada junto ao aposento do faraó em Mitzrayim e lutou contra ele, podemos pedir a Deus que acompanhe o nosso Moshe interior, porque se nós temos um faraó interior, a nossa alma animal, nós temos um Moshe interior, a nossa alma divina. Entendeu? É dentro desse aspecto, nessa alegoria toda, ok? Então, nessa batalha contra o nosso faraó interior e o nosso Mitzrayim, né, a semente do mal, por assim dizer, né, nós precisamos lutar, batalhar, e nós precisamos vencer, sem sombra de dúvidas, né, esse faraó interior e o Mitzrayim, o Egito interior, ok? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hakonei abdi baruch. Nesse sentido, somos filhos de Deus, não podemos esquecer disso jamais, e do mesmo modo que pais amorosos, eles procuram satisfazer os desejos dos seus filhos, Deus também, como Pai da misericórdia, ou das misericórdias, né, ele satisfaz as necessidades de todo ser vivo, sem exceção, né? É clamar a Deus, é clamar a Deus. Nós vimos aqui o próprio perverso faraó, o Paró, ele clamou por misericórdia de Deus, e Deus livrou ele todas as vezes que ele clamou. Então Deus, os seus feitos de justiça são realmente justiça, e ninguém pode amanhã ou depois dizer que Deus não lhe deu oportunidade. Eu clamei a Deus, ele não me ouviu. Eu supliquei a Deus por justiça, ele não fez justiça para mim. Então, para que ninguém possa dizer que Deus é injusto, ele ouve até mesmo a prece de um perverso. Então, quanto mais os seus filhos amados, se nós simplesmente nos dedicarmos cada vez mais a Hashem, ok? Então, por isso, quando rogamos a Deus que nos livre dos problemas que nos oprimem e nos distraem, da persecução de nossos objetivos divinos, ele naturalmente se apressa em nos auxiliar. Então, o que nós temos aqui dentro daquilo que Irash traz para nós nos comentários da Parashá Bo? Venha. Então, primeira coisa, persecução. O que é persecução? Persecução é um ato ou efeito de perseguir. Então, aqui, nós vemos aqui, quando nós pedimos a Deus
que nos livre dos nossos problemas que nos oprimem, né? Ou nos distrai da persecução de nossos objetivos divinos. Deus naturalmente se apressa em nos auxiliar, ok? Então, novamente frisando, persecução é ato ou efeito de perseguir. Então aqui, o que Rashi comenta é exatamente essa. Toda e qualquer situação, problemas que nos oprimem, né, que nos distraem do nosso objetivo fundamental que nós perseguimos. A nossa alma divina persegue isso. Que é o quê? Alcançar as metas dos nossos objetivos divinos, né? Do nosso Deus. Quando nós colocamos a santidade de Deus em primeiro lugar no mundo, quando nós colocamos a divindade do único Deus no mundo, em que nós realmente temos como objetivo de divulgar o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador, a sua palavra, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, divulgar os salmos, preces, cânticos e louvores preciosos e maravilhosos, exaltando o único Deus. Quando nós nos colocamos em realmente levar a luz para apagar a escuridão e tirar pessoas da escravidão, da escuridão, e vir para a luz divina, quando o nosso objetivo fundamental, principal é este, então Deus, ele nos socorre rapidamente e nos livra dos nossos problemas e daquilo que nos oprime e que nos distrai ou nos faz, né, de alguma forma, dispersar do objetivo fundamental. Não adianta você pedir, Deus, eu quero ficar livre da minha opressão, eu quero ficar livre dos meus problemas, para que eu possa tirar férias, posso bagunçar, eu posso aproveitar a vida. Ele não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir. Porque vai ser a tua perdição. Enquanto você estiver com seus problemas, com a sua opressão, você está rogando a Deus, você está clamando a Deus. E se o seu objetivo é poder, entre aspas, gozar a vida, né, por assim dizer, ir atrás dos seus desvaneios, do desejo da sua alma animal, Deus não vai te atender, porque vai ser a tua perdição. Mas quando nós, de fato, com o coração sincero, colocamos diante de Deus que os objetivos divinos, que Deus ele colocou em nós para serem alcançados, que é livrar as pessoas da escravidão espiritual, tirar as pessoas das trevas por falta de conhecimento, sabedoria, entendimento, tirar as pessoas da escravidão de idolatrias e coisas pertinentes às liberdades que na realidade são libertinagens. Quando nós colocamos isso como objetivo fundamental, com sinceridade, com verdade, e Deus sabe disso, que vai pelo seu coração, ele rapidamente, ele vai atender o teu clamor, vai te livrar dos teus problemas, das tuas opressões, para que você possa servir a Deus e alcançar os objetivos divinos de forma preciosa e maravilhosa. E você que quer ser feliz, você encontra aí o sentido real e verdadeiro do que é ser feliz. Servir o próximo. Servindo a Deus. Ok? Então, por isso, nessa busca toda, né, que nós temos aí, então, Deus, de fato, ele busca libertar-nos de nossos apertos e distrações pessoais. Com certeza, ele se empenha para redimir-nos coletivamente dos apertos e distrações do nosso exílio interior e aquele exílio que está ao nosso redor, né? O sistema, os mandatários, ditadores, o sistema que quer fazer com que percamos
a consciência de Deus, família e liberdade, né? Então Deus ele estará realmente nos redimindo de todas estas coisas para que nós possamos de fato fazer o serviço divino para alcançar essas metas, esses objetivos, para que mais e mais, não somente as pessoas, mas o nosso mundo seja livre realmente de todas essas amarras, conduzindo-nos realmente, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, a redenção final com o justo e o verdadeiro Mashiach. Por isso, não percamos de fato essa questão aí, essas metas que nós temos diante de nós, ok? E é por isso que hoje nós estamos na nossa quarta aliá, e na nossa quarta aliá nós temos aí no livro de Shemot, no capítulo 11, a partir do versículo 4, nós vamos até o capítulo 12, verso 20. Nessa nossa aliá aqui, nós temos a preparação para a 10ª praga, a morte dos primogênitos, ok? E então o aviso, o alerta é dado ao Paró e aos seus asseclas, quadrilha, bando e companhia limitada, né? Quando nós concluímos o capítulo 11, né, ali no verso 10, né, em que fala sobre as maravilhas, Deus falando para Moshe, as maravilhas que Deus fará, e nesse sentido, o faraó ele continua com seu coração obstinado, teimoso, rebelde, endurecido, cada vez mais concretado, né, nem empedrado mais, né, e ele impede os israelitas de saírem para servir a Deus, né, e aí vai vir a praga da morte dos primogênitos. Mas aí ao entrarmos no capítulo 12, nós temos uma pausa para a praga da morte dos primogênitos, e no capítulo 12 nós entramos na questão de Pêssar, né? E aí nós vamos em todo o capítulo 12, né? Nós vamos até o versículo 20, né? Aqui na nossa quarta aliá, falando exatamente sobre isso, sobre a questão de Pêssar, né? E tudo aquilo que está englobado dentro de Pêssar, né? Amanhã, na quinta aliá, nós teremos a continuidade sobre a questão de Pêssar, certo? E nós vamos concluir a questão de Pêssar amanhã. Na sexta-feira, no 6º dia da semana, no 6º dia para o Shabat, aí, então, a Torá, ela nos faz retornar à praga da morte dos primogênitos. Ou seja, o que nós temos aqui? O anúncio da praga da morte dos primogênitos. Aí nós temos um espaço. Esse espaço que nós temos é onde Deus fala sobre Pêssar, que nós vamos ver aqui. E nesse sentido, sobre Pêssar, o primeiro Pêssar acontece dentro do Egito, para vocês terem uma ideia. Ok? E então, nesse espaço, nós temos Pêssar. Então, há vamos dizer assim, há um parênteses, né? Até a continuidade da praga da morte dos primogênitos. Ou seja, o Egito, com o Paró e os seus, né? Foi dado o alerta. Se não houver techuvá do Paró e dos seus asseclas, a praga da morte dos primogênitos acontecerá exatamente à meia-noite do dia 15 de Nissan. Enquanto o Paró e os seus ficam lá se remoendo, Deus então abre esse parênteses para tratar com o seu povo antes de sair do Egito. Por quê? Porque antes de sair do Egito, o povo precisa ser verdadeiramente livre dentro do Egito. O povo judeu precisa realmente estar livre dentro do Egito, espiritualmente e fisicamente. Então, por isso, nós vamos ver aqui duas mitzvot que Deus dá para o povo judeu dentro do Egito, para que eles possam ter
méritos ao cumprir essas duas mitzvot, para poder ter mérito, para poder sair do Egito. Então é a liberdade espiritual e a liberdade física. Ou seja, é a dimensão espiritual e a dimensão física. Ok? Então, iniciando aí a quarta leitura em si, no capítulo 11, verso 4, a continuidade da preparação realmente da última praga, a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então nós temos aí realmente Moshe dizendo ao Paró, assim falou Deus, exatamente à meia-noite, por volta da meia-noite do dia 15 de Nissan, o próximo mês, eu sairei pelo meio do Egito. Ou seja, eles estavam no mês de Adar. Desculpa aí, gente. Foi outra noite em branco, já conhece a história, né? Então, como estavam ali naquele mês ali de Adar, e o próximo mês seria o mês de Nissan, então estava ali, como nós vimos ontem, né? Praticamente em torno de 30 dias, Deus dá um prazo a mais para essa última praga, né? Assim como a praga da escuridão foi um dia a menos, né? Não foram 7 dias completos, foram 6 dias completos da praga. Então aqui Deus acrescenta, né? Exatamente uma semana a mais para o Paró e os seus realmente tomarem consciência de Deus, família e liberdade, né? Para servir a Deus. Não havendo a techuvá, então a praga ocorrerá sem sombra de dúvidas, ok? Então por isso, por volta da meia-noite, do dia 15 de Nissan, o próximo mês, disse Moshe ao Paró, eu sairei pelo meio do Egito, diz o Eterno. Todo primogênito no Egito morrerá, do primogênito do faraó, assentado em seu trono, ao primogênito da serva, atrás das pedras de moinho, bem como todo animal primogênito. Os primogênitos dos servos, das servas, morrerão porque também maltratavam os israelitas e se compraziam em vê-los sofrer. Os primogênitos dos animais do Egito morrerão, porque os egípcios os adoravam como deuses. Morrerão ainda os primogênitos dos prisioneiros do Egito, tanto porque também se compraziam em ver o sofrimento dos israelitas, como para que não possam alegar que seus deuses estariam punindo os egípcios por tê-los encarcerados, né? Então haverá um grande clamor, e em todo o Egito, como nunca houve e nunca mais haverá, né? Também nós temos aqui, segundo os comentários de Urashi, que em consequência desse clamor, todos os cães da vizinhança dos egípcios ficarão super excitados e começarão a latir furiosamente. Isso exacerbará o terror dos egípcios, né? Imagine os cães latindo, né? Durante a noite de forma extrema, estranha e cruel. O quanto que isso dói no ouvido, né? Trazendo mais terror à situação que acontecerá. Porém, entre os israelitas, eles, os cães, só latirão de modo benigno, passivo, tranquilo, como fazem sempre que a lua aparece. Nenhum cão afiará sua língua ferozmente contra qualquer pessoa israelita, ou mesmo qualquer animal que pertence a um israelita. Nenhum de nossos animais se assustará e fugirá, de maneira que todo o nosso gado partirá conosco, como falei. Assim será para que saibais que Deus está diferenciando os egípcios de Israel, né? Por isso que nós temos lá no capítulo 4, verso 22, onde Deus fala para Moshe dizer ao Paró, o povo judeu é o meu filho primogênito, e porque o Paró escravizou e matou os filhos primogênitos, quando mandou jogá-los no rio Nilo, e posteriormente mandou matar as crianças,
para que do sangue delas ele pudesse tomar banho para amenizar as dores da sua grave doença. Então agora estará acontecendo a praga dos primogênitos do Egito, ok? Então é para que saibais que Deus está diferenciando os egípcios de Israel, ou seja, Israel, o povo judeu, é o meu filho primogênito. Então nunca esqueça disto. Deus não tem outro filho primogênito. O povo judeu é, na sua totalidade, por isso no singular, o povo judeu. A casa de Jacó, a casa de Jacob, é o único filho primogênito de Deus. Ponto. Está escrito, Êxodo capítulo 4, verso 22. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Verso 8. E todos estes teus cortesãos, isto é, tu, então virão e se prostrarão diante de mim e dirão: sai tu e todo o povo que segue o teu conselho. Deus então disse a Moshe: o faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem no Egito. E o faraó endureceu seu coração, expulsou Moshe e Arão, né? E aí Arão e Moshe vai para Goshen. E aí então nós entramos no capítulo 2, aí nós entramos então nesse espaço, nesse parênteses, né? Até esgotar o tempo da advertência de Deus para o faraó e os seus. E aí nós entramos então no capítulo 12, verso 1, né? Já ultrapassando os vários dias de alertas, né? Que Deus tinha dado para com o faraó, e agora já passado vários dias, então se adentra ao primeiro dia do novo mês, Orosh Chodesh, cabeça de mês de Nissan. Então no primeiro dia de Nissan, ao pôr do sol, quando a lua se torna visível, então Deus disse a Moshe e Arão no Egito: esta fase de renovação mensal da lua sinalizará o princípio de cada novo mês. Então a partir desse mês de Nissan, é o mês que nós temos o Pêssar. Então, por assim dizer, é o calendário sacerdotal, né? Então é um calendário espiritual, o mês de Nissan. Enquanto que Tishrei, que nós temos o Rosh Hashanah, ele é o ano civil, é o ano secular, 5.783 a contar da criação. Então, ele é o ano civil, é o ano secular, ok? Então, o ano secular e o ano espiritual, sacerdotal, o mês de Nissan. Então, esse mês de Nissan será para vós o princípio dos meses, e ele será para vós o primeiro dos meses do ano, né? Então, a partir da saída do Egito, né? De fato, o povo judeu ele torna-se já de forma oficial o povo judeu, o que será oficializado lá no Monte Sinai, sem sombra de dúvidas, ok? Ou seja, onde vai passar o documento de cartório, por assim dizer, porque a outorga da Torá é o contrato de casamento entre Deus e o povo judeu, ok? E aí no versículo 3, nós temos exatamente sobre a questão em que Rashi comenta que essa geração que está no Egito é a geração de 210 anos de escravidão. Então essa geração é uma geração que não conhece, em hipótese nenhuma, outra casa, outro lar. Eles conhecem apenas a terra do Egito e a terra de Goshen como a sua casa, como o seu lar. Mesmo que os principais do povo veio através das gerações falando da terra prometida, Canaã, etc. e tal, mas na prática, aquela geração só conhecia o Egito como o seu lar e Goshen como a sua terra. Por isso que muitos deles não queriam sair do Egito. Por isso que muitos deles morreram exatamente na praga da escuridão, porque eles perderam a essência da existência, a essência da vida. Não queriam a terra prometida, não queriam a possessão da terra prometida, então perderam a sua essência. E ainda mais que se entregaram à idolatria do Egito. A adoração a várias divindades, entre elas vários deuses em forma de animais,
entre eles o cordeiro ou cabrito, né? Que era também divindade do Egito, ok? Então aí, Deus ele realmente coloca à disposição do povo judeu 2 mandamentos para eles cumprirem e para terem méritos ao cumprirem esses 2 mandamentos para poder sair da terra do Egito. Ou seja, cumprindo esses 2 mandamentos, tanto na dimensão espiritual como na dimensão física, cumprindo esses 2 mandamentos, então o povo judeu torna-se verdadeiramente livre dentro do Egito. E quando eles saem do Egito, eles estão materializando a sua liberdade. Ou seja, a lição para nós: se você não se liberta do seu Egito interior, se você não se liberta do seu faraó interior, que se opõe à santidade de Deus, à vontade de Deus, à palavra divina e os seus mandamentos, se você realmente não se liberta disto, então você é um escravo. Você não é livre. Então Deus ele deu a oportunidade para o povo judeu tornar-se livre, tanto na dimensão espiritual como na dimensão física. E os 2 mandamentos eram: primeiro, a oferenda de Pêssar. O que é a oferenda de Pêssar? O cordeiro ou o cabrito ser sacrificado em Pêssar. Ou seja, nesta dimensão vem tanto no âmbito de dimensão espiritual como física. Agem ao mesmo tempo. Por quê? Porque na dimensão física é a morte do animal, que era usado como ídolo no Egito, e eles já estavam habituados a adorar também, com exceção da tribo de Levi, né? Eles estavam já habituados a adorar o cordeiro e o cabrito. Então, nesse âmbito físico, eles estariam destruindo a idolatria. E no ambiente espiritual, eles estavam destruindo a idolatria do cordeiro no seu interior. Ou seja, estava destruindo o seu Egito interior com o Paró. Segundo mandamento, a circuncisão, a Brit Milá, revolvendo a carne do prepúcio. Ok? No mundo gentil ou no mundo ocidental é conhecido como a operação de fimose, por assim dizer. Ok? Então é a operação de fimose. Então a circuncisão, a Brit Milá, ela também tem a mesma dimensão espiritual e física. Então, quando na dimensão física, a Brit Milá é o revolver toda a carne em volta do prepúcio, é a dimensão física. Está se removendo, na prática, está removendo todas as práticas do Egito. Está se removendo toda a vontade que era feita do Paró, o ditador. Então estavam removendo no campo e na dimensão física. No campo e na dimensão espiritual estava sendo operado a mesma questão, a liberdade completa do Egito e o seu sistema, bem como o seu mandatário, o Paró. Ou seja, eles estavam trazendo exatamente o equilíbrio, o espiritual e o físico, o divino e o humano. Ok? Cumprindo essas 2 mitzvot, então eles tinham méritos para poder sair do Egito. Quando se fala de mérito, fala exatamente o quê? O que significa? É uma questão de... É a categoria de méritos. A pessoa ela tem méritos para isso. Ela tem realmente... ela angariou para si realmente méritos para que ela possa ser beneficiada para alguma coisa. E no âmbito e dentro dessa realidade,
era exatamente o mérito para poder sair do Egito. Desde o princípio, Deus ele mostra bem clara. Ele não coloca o pão da vergonha para que as pessoas vivam dele. O pão da vergonha é vergonhoso. Deus ele quer que cada pessoa tenha méritos em poder conquistar de fato, né, a sua honra, a sua elevação, a sua liberdade, ok? Então é isso daí. Então por isso, dentro desse aspecto, a orientação divina foi exatamente o quê? Como o povo estava viciado na idolatria do cordeiro ou cabrito, então Deus determinou, no 10º dia de Nissan, cada família, em cada casa, haveria um cordeiro ou cabrito que eles levariam para dentro da casa. E ali eles colocariam aquele cabrito amarrado num determinado lugar dentro da casa e eles teriam 4 dias. 4 dias para ficar olhando para aquele ídolo, para aquele animal, e eles poderem tomar uma decisão no entardecer do 14º dia de Nissan, entrando no 15º dia, fazer o sacrifício do cordeiro ou do cabrito. Então eles teriam 4 dias para tomar uma decisão de serem de fato livres ou não. E por que 4 dias? Para que as pessoas pudessem refletir. Eles estavam ali diante de um ídolo, que daqui a pouco ele seria sacrificado, seria morto. E ele não, aquele ídolo, aquele Deus, aquela divindade pagã, não tem poder nenhum para nada. É o que simboliza toda a idolatria. E quando chegasse o momento do sacrifício, não seria uma decisão abrupta. Eles tiveram 4 dias para refletir. Então a decisão era uma decisão com sabedoria. E assim eles estavam arrancando da vida deles completamente a idolatria da vida deles. E a orientação era para que no momento do abatimento, né, de ser abatido o animal, era para recolher o sangue em bacias, né? E esse sangue, então, ele seria depois colocado nas vergas e ombreiras das casas, né? E então, o que aconteceria ali seria que Pêssar, Deus pularia a casa dos judeus, onde tinha a marca do sangue, né? E por que pular? Não podemos esquecer que quando o faraó determinou a morte de toda criança, de todo menino que nascesse naqueles dias, fossem mortos no Egito. Então, como as mulheres judias continuavam, né, se multiplicando, né, dando à luz a várias meninas e meninos, né, então o Paró mandou muitos egípcios morarem no meio de Goshen. Então, ali no meio de Goshen, entre as casas israelitas, tinha casas egípcias. Então, em Goshen, Deus tinha que pular a casa dos judeus, que tinha a marca do sangue nas suas vergas e ombreiras, né? E para poder ir na casa do egípcio, né? Porque os egípcios não aceitavam isso de forma alguma e não fizeram aquilo que realmente o povo judeu estava fazendo, né? Alguns comentaristas falam que teve judeus que realmente correram para a casa do judeu, né? Não queria saber de história não, né? Foi para lá. Mas se aquele que foi para a casa do judeu se refugiar, se tivesse ali um primogênito, ele ia morrer do mesmo jeito. E ele morria do mesmo jeito, né? Então não tinha como, por causa da praga dos primogênitos. Mas entre outras coisas, como nós já vimos anteriormente, né? As pragas não eram exatamente para eliminar todo o povo judeu, aliás, todo o povo egípcio, né? E a praga dos primogênitos é a mesma coisa. Não era para matar todos os primogênitos, né? Mas vejam bem que o próprio Paró era um primogênito. Por que você acha que o Paró ele vai falar para Moshe, né?
reze por mim. Porque ele é primogênito. E se a praga é para matar os primogênitos, ele sabia que estava na fila. Os seus comandantes, os seus generais, eram todos primogênitos. Obviamente, como o faraó e os seus comandantes, também tinham seus filhos primogênitos. E era neles que a praga caiu. E nós vamos ver lá na frente, ok? Então, né, aqui então é a preparação para o Pêssar, né? E aí fala sobre as questões de mandamentos ativos, né? Que fala mandamentos ativos, que significa aquele um lá, faça, certo? Faça. Então é mandamento ativo, faça, ok? Mandamento passivo, aquele que diz não faça. Não faça, certo? Então essa classificação sobre mandamentos ativos e passivos, né? Então cada homem entre eles que seja chefe de uma unidade de família, então ele vai separar para a sua casa o referido cordeiro, né? Sereis contados para o cordeiro ou o cabrito, segundo o qual o que cada indivíduo come, né? Usareis um animal macho, jovem, sem defeito, de até 1 ano de idade para essa oferenda. Tomá-lo-eis dos carneiros ou dos bodes. Vós o vigiareis durante 4 dias, né? E aí nós temos aí dentro do verso 6, né? Toda a comunidade de Israel reunida, então abaterá o sacrifício na tarde do dia 14, né? Essa morte do cordeiro ou do cabrito aqui, né, em Pêssar, né, ela é só desta vez que é para ser feito, né, ali no Egito, que é mérito para poder sair do Egito. Depois nós temos aí sobre a questão de coletar o sangue em bacias para poder colocar nas vergas e ombreiras, né, e também nos fala aí o verso 8, sobre a questão de comer, né, a carne naquela noite, né, que acontecerá, e também será a carne ela será grelhada no fogo, né? Não pode ser diferente. Por isso fala grelhada sobre o fogo, com matzá e com ervas amargas para recordar tudo aquilo que aconteceu no Egito, né? Então a matzá, o pão sem fermento, e ervas amargas para recordar todos os acontecimentos ali, né? O verso 11 nos fala sobre a questão de elevação, né? Assim comereis com vossa cintura cingida, preparados para viajar, obviamente, vossos sapatos em vossos pés, vosso cajado em vossa mão, e comereis com pressa. Esta oferenda será conhecida como oferenda de Pêssar para Deus, porque quando eu matar os primogênitos do Egito, saltarei. Pêssar, né? Então é saltar, porque ela está dentro do verbo passar. O hebraico passar, a tradução é exatamente essa, saltar. Então saltarei por cima da casa dos judeus, dos israelitas, né? E então não haverá morte na casa dos israelitas. Além disso, executarei os ritos associados essa oferenda, né? De forma enérgica e apressada, rememorativa, e como saltei de casa em casa para salvar-vos. O verso 12 nos fala: eu passarei pelo Egito nessa noite, né? Passa lá pela terra de Goshen e depois passa por todo o Egito, ok? E matarei todo primogênito no Egito, seja homem ou animal. Mesmo dentro desse parênteses, né, que a Torá abre, né, e fala de Pêssar, ao mesmo tempo está falando novamente sobre a questão do que acontecerá naquela noite enquanto o povo judeu está comendo Pêssar, né? O que estará acontecendo dentro do mundo egípcio, né? Ou seja, o sistema sendo abatido completamente, ok?
Então matarei todo primogênito no Egito, seja homem ou animal, porque os homens pecaram primeiro, serão mortos primeiro. Como os animais só foram usados para oprimir o povo, serão mortos depois. Matarei ainda todos os primogênitos de outras nações não judias que por acaso estiverem no Egito, pois essas nações também se deleitaram com o sofrimento do povo judeu. E todos os primogênitos egípcios que por acaso não estiverem no Egito naquele momento. Ou seja, todo primogênito do Egito, aonde ele estivesse, em qualquer lugar do mundo, ele morreria da praga. Não tinha como evitar. O primogênito lá da família X está do outro lado do mundo. No momento da praga, ele vai morrer onde ele estiver. Assim como também Rashi, ele comenta que o primogênito que se refugiou na casa de um judeu, ele também vai morrer do mesmo jeito. Não tem como ele fugir, certo? Porque o Paró, ele matou as crianças judias, mandando afogá-las no Egito e depois mandando matar e tomar do seu sangue para ele tomar banho. Então, a todos os deuses do Egito infligirei castigos. Então, quando a praga da morte dos primogênitos começar, até os ídolos padecerão. Então diz assim: todos os ídolos de madeira apodrecerão, todos os ídolos de metal derreterão. E infligirei esses castigos eu mesmo, diz o Eterno, e não por intermédio de qualquer emissário. É a praga da morte dos egípcios, Não vai precisar, Deus não vai usar Moshe para levantar o seu cajado, etc e tal. Já deu aviso. Não houve techuvá. Então a praga começa pela própria ação divina. Moshe, Arão, está junto com os seus, celebrando Pessah. Ou seja, enquanto o Egito, o Paró, o perverso e o seu sistema estiverem entrando em declínio, abismo abaixo, Moshe e o seu povo está em elevação. Estão já livres, tanto na dimensão espiritual como na dimensão física. E daqui a pouco vai se materializar a saída deles do Egito, a posse completa disso daí, ok? Então, o sangue é o sinal, nesse sentido aí, para que realmente não haja morte dentro da casa dos filhos de Israel, ok? Então, nesse dia 15 de Nissan, se tornará o dia de lembrança para vós e o celebrareis como festa para Deus, Logo que entrardes na terra prometida, vós o celebrareis como estatuto eterno através das vossas gerações. Por isso que o Pessah, desde então, é comemorado no meio judaico, literalmente falando, e com a devida orientação rabínica, do nosso líder do movimento Bnei Noach Brasil, nosso Rav Yaakov Gerenstad, ele fez uma compilação de um cerimonial de Pessah para os não-judeus, os Bnei Noach, aquilo que podem fazer realmente nesta festividade aqui, ok? Por 7 dias, comereis então matzot, pães sem fermentos, e no dia 14 de Nissan, véspera do dia 15, limpareis vossas casas de todo hametz, tudo aquilo que é fermentado, Então, é para limpar as casas, porque hametz, ele tem uma conexão com o pecado, ok? Então, tudo aquilo que é levedado tem essa conexão. Então, na véspera do dia 15, portanto, na manhã do dia 14 de Nissan, faz a limpeza geral da casa, tirando tudo aquilo que é fermentado, para que possa entrar no dia 15, na festividade de Pessah, com as casas limpas, sem fermento de qualquer coisa fermentada, que simboliza o pecado, ok? Então a festividade ela tem 7 dias, desde o seu primeiro até o 7º dia. O primeiro dia é um dia sagrado, o 7º dia é um dia sagrado. Todos os dias são sagrados de Pessah, os 7 dias, mas de uma forma mais intensa o primeiro e o 7º dia
são sagrados, ok? E a ordem permanece, né? Matzot, que é exatamente o comer o pão sem fermento, né? A mitzvah essencial de Pessah é comer pão sem fermento, a matzah. Por isso, na época que se aproxima de Pessah, né? O mundo judaico em si fabrica muitas toneladas e toneladas de matzot, né? Naquelas caixas. Por quê? Porque a principal mitzvah, o principal mandamento de Pessah é comer a matzah. Essa é o principal mandamento de Pessah, certo? Durante 7 dias comereis matzah, né? Na realidade, né, alguns comentaristas falam assim, na realidade a festividade de Pessah ela é também conhecida como a festividade matzot, dos pães sem fermento, né? E, na realidade, a festividade é festividade matzot, comer pães sem fermento, entendeu? Então, por isso, né, daqui a pouco vamos estar falando mais sobre a questão dos preparativos de Pessah. Então, comece a se preparar para fazer a sua encomenda de Pessah, que é as matzot, que é fabricado com inspeção rabínica, e, portanto, ela é kosher, ok? Né? Então, ela é kosher. Então, você não tem dúvida nenhuma que a coisa está no seu devido lugar. E como a mitzvah principal é comer matzah durante 7 dias, né? Então, você precisa se preparar para isso daí, ok? Aí nós vamos falar mais ali na frente. Então, é essa questão aqui. E, então, por 7 dias, nenhum agente causador de fermentação, que são os hametz, haverá nas vossas casas. Literalmente, 100%, as casas judaicas, elas não têm fermento, ou coisas que possam fermentar, né? Farinha de trigo, por exemplo, essas coisas todas aí que pode fermentar em contato com água, né? Então, nós vamos falar sobre isso mais lá na frente, ok? Então, é se preparar desde já aqui. Tanto os nativos como os convertidos, né, ao judaísmo, obviamente, participarão da festividade com todas as suas regras aqui, certo? Então, por isso, a ordem o verso 20 do capítulo 12 diz: não comereis nenhum agente causador de fermentação, né? Comereis matzot, onde quer que habiteis. Ou seja, por isso que Pessah ele é comemorado nos 4 ventos do planeta, por causa desse versículo 20, né? Comereis matzot, onde quer que habiteis. Em qualquer lugar do mundo onde o judeu está, e onde o Benenor, seguindo a orientação rabínica, estiver, ele pode estar dentro da festividade de Pessah comendo matzot, né? Então aqui nós encerramos a nossa nossa leitura aqui. E para finalizarmos rapidamente, né, desculpem aí o alongar, né, da live, né? Então a palavra final do nosso Rebbe, rapidamente, né, fugir do exílio ou lutar no exílio, né? Então fugir do exílio ou lutar no exílio, né? Então essa é a questão em si, aí sem sombra de dúvidas, ok? Então o nosso Rebbe Menachem Mendel fala sobre essa questão, né, de comer o cordeiro ou o cabrito apressadamente, né, para sair do Egito, né? Quando saímos de um Egito pessoal, aqui lembra da questão do Egito interior, ou seja, sempre que deixamos para trás a familiaridade de uma forma anterior de vida e nos elevamos a um novo nível de consciência divina e seu correspondente estilo de vida, para seguirmos em nosso novo caminho, é crucial manter o nosso entusiasmo e o nosso ímpeto, tomando todas as medidas necessárias para não voltar aos hábitos anteriores. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a questão dos hábitos anteriores. Você saiu da idolatria, você tem que ver os hábitos que possam trazer uma conexão com a sua vida anterior. Então, sair do exílio é realmente tomar todas as cautelas para que não aconteça isso. Por isso, na redenção messiânica, né, na redenção final com o Mashiach, essa precaução
não será necessária, uma vez que essa redenção será absoluta e abarcará toda a realidade. Não haverá possibilidade de retroceder à mentalidade anterior, né? Então, até que chegue a redenção final com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, então, na realidade, nós precisamos fazer as duas coisas: fugir e lutar. Fugir do exílio e lutar no exílio. Para que nós não tenhamos nenhuma característica da nossa vida anterior, da idolatria, pertinente a qualquer uma das suas ações. Por isso, Brasil, povo brasileiro, seja livre, Benei Noach, seja livre de todo e qualquer cativeiro, porque Deus, o nosso Deus, é o que nos toma pela nossa mão direita e diz para cada um de nós: eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra, diz o Eterno. Seja forte, seja luz, seja verdadeiramente livre. Shalom, shalom. Até amanhã.